Que os céus te abençoe e te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, eu estou em cima do altar da nossa igreja. E eu venho aqui hoje trazer ao seu coração uma palavra de Deus. Muitas das vezes, você tem passado um momento conturbado da sua vida. Muitas das vezes, você tem passado um momento de luta muito intensa. E aquilo nada mais é do que uma permissão de Deus para te fazer amadurecer, para te fazer crescer espiritualmente e gerar em sua vida um grande testemunho. Mas aqueles que estão em volta não conseguem compreender ou entender o agir e o trabalhar de Deus em sua vida. E muitas das vezes te olham de uma forma julgadora. Dizem que aquilo que tem se sucedido em sua vida é causado pelas suas escolhas, pelas suas decisões erradas, por um caminho que você decidiu trilhar e não deveria se trilhar. Mas, na verdade, é Deus trabalhando, é Deus moldando. Nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que Deus fala de Jó a Satanás. E Satanás questiona a Deus o porquê de Jó ser fiel. E Deus fala, então toca nele. Toca em tudo que ele tem, menos na vida, que a vida é minha. Então Jó é acometido de sofrimento, dor, batalhas que nenhum de nós, entre aspas, suportaríamos. E os amigos de Jó, em vez de ajudá-lo, em vez de estender a mão e fazê-lo passar por aquele momento difícil, aquela fase complicada, mostrar a Jó que ele não estava guerreando ou passando por aquela fase só, mas pelo contrário, ele teria pessoas ali o apoiando, o ajudando, como outrora Jó ajudava e estendia a mão a tantas outras pessoas, mas não. Os amigos próximos, aqueles os quais estavam outrora dentro da casa de Jó, comendo na mesa de Jó, diziam que ele era o culpado, dizia que ele fez algo que desagradou a Deus, diziam que Jó estava contaminado pelo erro, pelo pecado, julgaram Jó de todas as formas, e ele acusa Jó de grande pecado. Diz que ele não ajudou a viúva, que ele não ajudou o órfão, que ele não ajudou o necessitado, que ele foi orgulhoso, prepotente, entre outras questões. E diz que Jó deveria se voltar para Deus, humilhar-se a Deus, se curvar diante de Deus e suplicar a misericórdia de Deus. Ele não estava errado, porque devemos sempre nos humilharmos e nos prostrarmos diante do Senhor. Mas ele estava julgando, condenando a Jó por algo que ele não tinha cometido. Tanto é que Jó diz, hoje a minha queixa é de um revoltado. Ah, se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, pois iria até lá e apresentaria a minha queixa. Jó estava indignado, revoltado, porque ele falou, o que eu fiz de errado? Aonde eu errei, aonde eu falhei para viver o que eu estou vivendo hoje? Mas entenda algo, é como eu falei no início, Deus permitiu o inimigo tocar em tudo aquilo que Jó tinha, mas a comunhão, a fidelidade, a aliança que Jó constituiu e fortaleceu ainda mais nesse período, faz com que lá no Jó 42, Deus restaura e restitui tudo aquilo que outrora o diabo tinha ceifado da vida de Jó. Mas eu quero lhe trazer hoje uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração, para te ilustrar melhor sobre o que eu tenho lhe falado. Que, meu amigo, quando você tem aliança, tem caminhado com Deus, sabe o que acontece? Deus abençoa até aqueles que não mereciam, que estão em volta de você. Porque você é a bênção. E a bênção que está em você é transmitida para todos que estão em volta de ti.
E para que você entenda, olha o que está escrito na palavra do Deus Altíssimo. E livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Muito bem, olha o que está escrito na palavra de Deus. Será livre até aquele que não é inocente. Graças à pureza. Ei, presta atenção. Graças à pureza de suas mãos. Entenda uma coisa, quando você tem uma vida, uma aliança com Deus, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te purifica. Suas mãos se tornam mãos abençoadas, que aonde vocês tocam, aonde você as coloca, a transformação, a mudança. Ele está dizendo que se Jó tiver uma vida com Deus, até aquele que não merecia, até aquele que era indigno por estar perto, próximo de Jó, seria abençoado, porque ele se santificou, se purificou. Então, por isso, as mãos deles estavam limpas. E com isso, o mal não poderia tocá-lo. Com isso, o mal não poderia envolver aqueles que estavam em volta de Jó. Ei, entenda algo. O inimigo pôde tocar em Jó e no que ele tinha porque Deus permitiu. Mas enquanto Jó permanecia fiel e não houve aquele diálogo entre Deus e Satanás, o próprio diabo disse: o Senhor o tem cercado, guardado e o protegido. O diabo disse que não tinha poder nem legalidade para tocar em Jó e no que ele tinha, por causa da comunhão, da pureza de suas mãos. O que eu quero que você entenda, a sua comunhão, a sua aliança com Deus, impede Satanás de tocar na sua vida e tocar na sua família. A sua aliança com Deus, a pureza que há em suas mãos pela comunhão com o Altíssimo, não permite o mal te tocar e te envolver. E com isso, a sua casa, o seu lar, a sua família é abençoada. Então, firma-se com Deus. Crie uma aliança com Ele. Suporte o processo. Não dê ouvidos a ninguém, a não ser a palavra. Pois a palavra tem o poder de mudar e salvar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deu para entender? Espero que sim. Neste momento eu gostaria de unir a minha fé com a sua. E juntos buscarmos a força de Deus e a pureza necessária para as nossas mãos, para que todos aqueles que estejam em volta de nós sejam guardados, livrados e protegidos de todos os males. Talvez eles não mereciam, mas Deus vai abençoá-los. Nós estamos falando de Jó, mas lembrei agora de Noé. Se lembra que somente Noé era para entrar na arca, mas pelo coração e a fidelidade de Noé, Deus permitiu a casa dele entrar na arca. Então é pela nossa fidelidade, é pela nossa comunhão com Deus, que a nossa vida, a nossa família será abençoada em nome de Jesus. Então vamos orar, pois a oração move os céus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu uno a minha fé com a dos teus servos agora. Eu uno a minha fé com a deste homem, desta mulher, meu Pai, que talvez a vida não está tão legal, a comunhão não está tão firme com o Senhor, mas tem ouvido a sua voz, tem ouvido a tua palavra e tem buscado mudar, tem buscado se transformar, tem buscado crescer e amadurecer na tua presença. Então, meu Pai, que o teu Espírito venha sobre essa vida, que o teu Espírito desça sobre esse coração para fortalecer, para animar, para proteger de todos os males. Que o teu Espírito venha trazer intrepidez, venha trazer, meu Pai, conhecimento a essa vida. Que o teu Espírito remova do coração, da mente, da vida, toda a covardia, todo o medo, toda a insegurança, toda a trava, meu Pai, que o inimigo tem tentado impor nessa vida, usando pessoas, meu Pai, para trazer palavras de desânimo, de derrota, de fracasso,
fracasso, de vergonha, mas que todas essas vozes exteriores, meu Pai, sejam oprimidas, reprimidas agora, e que a sua voz, meu Pai, a tua palavra venha falar de forma nítida a cada coração, que a sua palavra levante, erga, renove o seu povo em nome de Jesus, que aonde quer que eles estejam, meu Pai, que eles sejam curados, sejam livres agora das mazelas, das falanges, dos ataques opressores do inimigo, que toda demanda, toda oferta preparada, todo manjar, meu Pai, oferecido para destruir essa vida, seja repreendido agora, que todo trabalho lançado contra essa alma, contra essa criatura, seja desfeito agora, que as mãos puras, meu Pai, do Senhor venha tocar em cada vida agora, para purificar, para limpar a alma, o espírito e a carne, que aonde essa mulher e esse homem esteja, eles sejam livres de todo mal, que eles sejam curados agora, que as dores do corpo desapareçam, que o aperto na alma suma, que a angústia desapareça, que a ansiedade seja lançada fora, que o espírito que alimentava a discórdia, a desunião, seja lançado no abismo, e que o mal que travava as finanças desse povo seja repreendido, que portas se abram, que caminhos sejam alargados, que os lagares transbordem e que os celeiros se encham, pois nós profetizamos e determinamos a vitória e o milagre sobre a vida de todos. Que a pureza do Altíssimo esteja nessa alma e nesse coração, que as mãos sejam puras para serem abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, meu amigo? Creia e tenha certeza que a nossa oração, nosso clamor chegou aos céus. E Deus mudou e transformou a sua vida nesse exato momento. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais.